Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre seleção brasileira e sua eliminação na Copa nas oitavas de final pela Noruega, por 2-1. Afinal, quem é o culpado? O jogador da Noruega? Oh, meu Deus do céu! Eu acho que não. Eu acho que quem eliminou o próprio Brasil foi ele mesmo. E não foi só os jogadores, e não foi a comissão técnica, mas é um conjunto de coisas que faz com que o Brasil nunca chegue ao resultado que ele queira. Talvez seja porque o Brasil, ou confabulando com os meus botões, é o único Brasil que se apresentou em todas as Copas. Mas a coisa não é só mais isso. A coisa é que o brasileiro pensa que é favorito sempre no futebol. E isso não acontece mais. O Brasil deixou de ser favorito há muitos e muitos anos. E qual é o primeiro culpado? Vamos lá para o primeiro culpado dessa epopeia de fracasso dos últimos 60 anos. Vamos ver o primeiro fracasso. Quem é o primeiro culpado dessa epopeia? Primeiro é a vergonha, né? Vergonha de ser eliminado desde 1990. O Brasil não era eliminado nas finais, né? Só fez a pior campanha em 1934. E a única seleção que o Brasil não venceu é a Noruega. Desde 2002, o Brasil não vence uma seleção europeia na Copa do Mundo, nas eliminações, tá? Na fase de mata-mata. E isso representa uma geração inteira que nasceu e não viu o Brasil ser campeão do mundo. Os últimos campeões do mundo é a minha geração. Tá? Tem 50 anos, 49 anos, 47 anos. É uma geração que tinha outro desenvolvimento como jogador de futebol. Eles iam mais cedo para a Europa? Sim, também já estavam indo mais cedo. Mas a sua formação como jogador era diferente. Era uma geração aonde se cumpria coisas... estabelecia coisas que tinha alguns critérios. Qual que é o segundo culpado? É o sistema que exporta meninos de 17 anos. Essa lei, aonde pega os meninos de 17 anos e exporta para a Europa, faz deles um ativo financeiro. Já não é uma questão de esporte, de fair play, de jogar futebol. Os meninos vão para a Europa com menos de 50 jogos aqui no Brasil. Eles são um ativo financeiro. E o ritmo deles, eles aprendem a jogar na Europa. Eles não aprendem mais a jogar aqui. Eles perdem o senso de pátria, porque eles estão lá há muito tempo na Europa. Eles perdem um vínculo com a torcida. Veja, desculpe, a Noruega, ela tem 5 milhões de habitantes. Um país gelado, frio. Menor que a Grande São Paulo. E nós, com mais de 200 milhões de habitantes, continuaremos ser o país de futebol? Talvez continuaremos sendo amantes do futebol. Mas país do futebol, gente, eu acho que tampouco seremos. Estamos vendo
a França ser o país do futebol. A França dar espetáculo. A França jogar sorrindo. Estamos vendo países superarem a gente. Estamos vendo Marrocos. E qual que é a polêmica? A polêmica é que, mesmo a CBF perdendo e passando vergonha com a derrota do Brasil, ela lucra. Essa derrota não representa fracasso financeiro para a CBF. Essa derrota representa que ela deixou de ganhar no campo para ganhar no financeiro. Mesmo perdendo a Copa do Mundo agora, a CBF colocou em seus cofres 130 milhões de euros por participar da Copa do Mundo. Ou seja, o fracasso esportivo já não está em voga, porque ela não tem um fracasso financeiro. E não tendo fracasso financeiro, ora, vamos nos blindar. São consequências, o esporte é isso. Um dia se perde, outro dia se ganha. Mas veja, quando não há consequências financeiras adequadas para sobrepujar uma mudança no sistema, a coisa continua da mesma forma. Então vamos lá, vamos chamar a imprensa, vamos chamar os jornais, vamos chamar a torcida e vamos falar assim: nós vamos fazer uma reformulação, em 2030 iremos ganhar a Copa do Mundo. Será? Será que isso vai acontecer? Será que isso é um fato que vai acontecer mesmo? Veja, não é sobre seleção brasileira, é sobre o sistema onde ninguém paga a conta pelo fracasso. Exceto o torcedor que ama a seleção e vê nela um patriotismo. Vê nela as poesias de Armando Nogueira. Vê nela a história que formou a nossa sociedade nos últimos 80 anos, baseada no futebol, que na verdade nada mais é do que uma diversão, um entretenimento para os brasileiros. E esse entretenimento de amar a amarelinha já passou um pouquinho. Culpado número 3. Culpado número 3, a imprensa e a torcida. Por quê? Os culpados número 3 somos eu e você. Eu, como jornalista, incluo nisso. A imprensa passou anos vendendo a narrativa que nós éramos os eternos favoritos. Gente, já não somos mais. Os nossos jogadores não são formados como eram formados os jogadores antigos que ganharam os campeonatos. Eles não jogam em futebol em campinho de terra. Eles não jogam mais em terra batida, em rua de pedregulhos, para buscar técnicas para fazer disso um esporte criativo, como era o esporte brasileiro. Hoje, a nossa formação é bem mais primorosa no seguinte das escolinhas, mas essas escolinhas, quando têm os seus talentos, já são exportados. E a torcida?
A torcida aceita a troca de identidade por espetáculo. A gente consome futebol europeu de segunda a domingo, decora a escalação de times ingleses e não sabe quem joga na nossa cidade. O futebol brasileiro não morreu assassinado. Ele morreu de abandono, de atestado de óbito. E tem nome e assinatura. Somos nós, a imprensa. Vendeu a fábula que nós seríamos para sempre. É o país do futebol. O país que teve os maiores jogadores do mundo. Se o teve, já passou. E agora, o que faremos? O que faremos? Ai, meu Deus, o que faremos? Armando Nogueira dizia que o futebol brasileiro era a arte de driblar a lógica. Hoje a gente driblou foi a responsabilidade. A boa notícia é que o ciclo terminou. Noruega levou 10 anos para construir essa seleção que venceu o Brasil. O Brasil tem mais talento nascendo por metro quadrado do que qualquer outro país do planeta. O que falta não é matéria-prima. Não falta jogadores espetaculares para poder montar uma seleção digna de ser campeã. O que falta mesmo é um projeto pelo qual tenha capacidades de ter um caráter esportivo. E aí eu me despeço e peço um gostinha, peço que compartilhe, peço que siga o canal e deixo a seguinte mensagem: quem é o culpado pela derrota do Brasil? Tchau!